Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo de Deus, ilumine a nossa mente e nos faça ter um coração dócil para acolhermos a palavra de Deus. Lexo Divina, hoje com o texto de Mateus 10, de 7 a 15. Mas, para uma compreensão melhor do contexto, eu vou ler alguns versículos antes da leitura propriamente de hoje. Versículo 1. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes autoridade de expulsar os espíritos impuros e de curar toda sorte de males e enfermidades. E disse também: não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Dirigindo-vos a elas, proclamai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não leveis ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o operário é digno do seu sustento. Quando entrardes numa cidade ou num povoado, procurai saber de alguém que seja digno e permanecei ali até vos retirardes do lugar. Ao entrardes na casa, saudai-a, e se for digna, desça a vossa paz sobre ela. Se não for digna, volte a vossa paz. Volte a vós a vossa paz. Mas se alguém não vos recebe e não dá ouvidos às vossas palavras, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do julgamento haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ontem, quando nós rezávamos, era o texto anterior a esse, e nós rezávamos com o desejo de Jesus de constituir a sua igreja, de fundar uma igreja e fundamentá-la sobre os apóstolos que ele escolheu entre os seus discípulos. Hoje, ele continua com as orientações. Como Jesus é o Messias esperado, é aquele que desde Abraão vem a promessa de que sairia o Salvador, o Messias, ele sendo a realização dessa promessa feita aos israelitas para, a partir deles, toda a humanidade também ser abençoada com a presença de Jesus. Mas Jesus orienta que vá primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel, para que Israel saiba que a promessa se cumpriu. E nessa ciência que os israelitas precisam ter, eles terão uma graça também muito grande, mesmo aqueles que não tiveram a experiência do convívio ao vivo com Jesus, em pessoa de Jesus, na pessoa de Jesus, eles poderão ter essa experiência através daqueles que Jesus ungiu, constituiu e os enviou com a unção. E deu sobre eles poderes que só ele tem, porque é Deus. E ele disse: proclamai que o reino dos céus está próximo. Ou seja, se cumpriu a promessa. A promessa que era feita desde Abraão se cumpre em Jesus. E aí ele unge aos seus discípulos, aos seus apóstolos, seus seguidores. Curai os doentes, ressuscitai os mortos. Esse ressuscitar os mortos é importante que nós possamos ver de 2 formas. Literalmente, e ocorreu, alguns santos da igreja ressuscitaram, sim, fizeram voltar à vida pessoas que tinham morrido. Foi o caso de Pedro e de Paulo. Mas ressuscitar os mortos, hoje em dia, não literalmente, mas
nós podemos fazer com que pessoas voltem a ter vida, possibilitar vida a alguém que está sem ânimo, que está sem condições de vida, e nós proporcionarmos uma condição de vida, isso estamos tendo essa unção e sendo fiéis ao mandato de Jesus de ressuscitar os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Esse expulsai os demônios, a melhor maneira que nós temos de expulsar demônio, que ensina é Jesus, é a presença dele. Quando nós apresentamos Jesus a alguém, quando Jesus se apresenta diante de alguém, todo o mal que é próprio do demônio, é consequência do demônio, vai embora. A expulsão de demônios. Por isso nós atualizamos o texto, que nós podemos viver essa graça que o Senhor nos deu. Ele sim, quando ele quis constituir uma igreja, é para que ela perdurasse para sempre, até a sua volta. E todo aquele que tem uma graça especial de ter sido apresentado a Jesus, é o nosso caso, então nós recebemos também essa graça de também ressuscitar os mortos. Não literalmente, mas podemos sim, figurativamente, quando nós fazemos o bem a alguém, quando nós perdoamos alguém. Sim, porque quando nós perdoamos, estamos libertando aquela pessoa da morte. Porque a grande razão pela qual, a maior razão pela qual Jesus veio foi para perdoar os pecados. E nós sabemos que o pecado é a Deus e ao próximo. Por isso que o Senhor nos manda perdoar o nosso próximo. E esse próximo não só o que está junto da gente, perdoar quem nos ofendeu. Não importa quem tenha sido ou o que tenha sido. Quando nós perdoamos alguém, nós não estamos concordando com o mal, não. Nós estamos libertando aquela pessoa da morte, do pecado que como consequência vem a morte. Nós estamos ajudando o Senhor Jesus na ressurreição daquela pessoa ou daquelas pessoas. Mas um detalhe, Jesus disse que nós deveríamos perdoar assim como nós seríamos perdoados por Deus, assim como nós perdoássemos as pessoas. Então, é uma condição também para o perdão dos nossos pecados. É uma condição também para a nossa ressurreição, para nós voltarmos à vida. É termos o perdão de Deus e, para isso, perdoarmos a quem nos ofendeu. É interessante que essa mensagem não é só para os bispos, não é só para os apóstolos, é para todo cristão, todo seguidor de Jesus Cristo. Vamos tomar posse dessa graça. E ele disse, ide primeiro às pessoas perdidas da casa de Israel. Ele está dizendo que, em primeiro lugar, nós precisamos viver essa palavra na nossa casa, na nossa família. Nos reconciliemos entre nós, perdoemos-nos entre nós, curemos nossas feridas, nossas lepras, promovamos a ressurreição de quem está morto pela indiferença, pela falta de vontade de viver. E depois, vamos também extramuros, saiamos a proclamar a boa nova a partir do nosso testemunho, onde nós estivermos. Onde nós estivermos. Façamos então esse compromisso de tomar posse dessa palavra como sendo para nós, para iniciarmos a nossa casa e depois onde nós estivermos. Depois contemplemos as maravilhas que Deus realiza em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, de Francisco, Teresinha e João Paulo II, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos, o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo,
resplandecei em nós.